diz assim a partir do versículo 10 de Romanos 8: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus que habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos, sim, filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, em outras traduções diz, com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém ou não amém? A palavra fala por si só, mas eu peço que você deixe esse exemplar bíblico, pegue na mão de quem está do seu lado aí. É uma palavra linda e profunda. Ao ler, ela já enche o nosso coração, eu sei. São poucas coisas que eu quero pontuar aqui, mas feche seus olhos, curva sua cabeça e converse com esse Espírito agora. Você não veio numa reunião social nem para ver amigos, não. Você veio para falar com Deus e aprender de Deus. Pai querido, eu me apresento, te apresento a tua igreja remida, a tua igreja separada, Senhor, nesta noite. Tu és o Deus que sonda os corações. Agora, papai, eu venho te pedir, em nome do teu Filho amado Jesus, que a tua palavra fale por si só, em mim e por mim, e que os corações abertos possam ouvir, para serem edificados por ti. Que essa verdade latente, ó Pai, venha fazer-nos crescer aqui nesta noite, que possamos sair mais desejosos de Ti, que possamos sair, ó Pai, mais animados por Ti, mais motivados por Ti, Senhor. Edifica-nos, ó Pai, um pouco mais essa noite. Nos abraça com a Tua verdade, em nome do Teu Filho amado Jesus. Cativa os pensamentos a Ti, ó Pai. Os desanimados venham animar, aqueles que estão presos lá fora com os problemas e com os compromissos, Senhor. Oh, arranca angústia, arranca câncer agora, os empecilhos, tudo que não vem de Ti, que seja agora, ó Pai, em nome de Jesus, destituídos, e que a Tua palavra venha prevalecer aos corações, que a Tua paz, que a Tua verdade, que a Tua comunhão esteja entre nós, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia. Aleluia. Sente, querido. Como já disse,
É uma ousadia, digo, né? Querer caminhar em Romanos 8. Queridos, Romanos é uma carta, os estudiosos, os teólogos, a citam uma das mais nobres do Novo Testamento. É uma das mais ricas cartas que trata de uma maneira nobre, extremamente condensada e coerente as verdades acerca do Cristo, as verdades acerca do Evangelho, como se foi, como se deu, como se dá a salvação, a justificação, a redenção, a remissão, a glorificação. O apóstolo Paulo, ele vai escrever essa nobre carta, onde muitos teólogos dizem que é como se fosse a carta magna, manifesto de todo crente, uma das bússolas mais sintetizadas, coerentes de como caminhar em Deus, de como caminhar com Deus. Romanos é uma carta escrita por um homem extremamente sábio. Quando você para entender e ler um pouco acerca da biografia deste grande homem, você vai ver que ele, muito em ter idade, de dupla cidadania já, ele é muito bem preparado, muito bem estudado, tem o privilégio de estudar com grandes sábios como Gamaliel. Paulo é preparado e ele aprende acerca do ensino e do estudo da época. Era poliglota, falava mais do que um idioma, entendia acerca da lei romana, da lei judaica. Era um homem muito sábio, e quando ele tem um encontro com Deus no caminho de Damasco, é coerente dizer que Deus já o preparava e já o dotava de um talento a mais, porque suas verdades nos ensinam até hoje. Os seus evangelhos, os seus escritos, as igrejas nos ensinam até hoje. Ele vem escrever Romanos, curiosamente, sem ter ido à igreja de Roma. Ele vem escrever Romanos já no final do seu ministério, praticamente, depois de ter feito 3 grandes viagens e ter plantado muitas igrejas. Como ele não sabia dos pormenores, das questões particulares da igreja de Romanos, então ele escreve a igreja de Romanos, tratando e falando inteiramente do Evangelho de Cristo, tratando e falando inteiramente de salvação, tratando e falando de justificação, de redenção, de salvação, de glorificação, de forma extremamente profunda, sendo Romanos uma das cartas mais lidas, estudadas e pregadas. E se for deitarmos e debruçarmos sobre os Romanos, aqueles que dão atenção especial a esse livro, dentre todos os da Bíblia, Romanos 8 ainda se sobressai como dos capítulos também mais visitados. Porque hoje eu paro aqui para de novo e mais uma vez, pois sei que muito aqui de Romanos e principalmente de Romanos 8 já foi ministrado, porque foi o que Deus trouxe ao meu coração, e com temor e tremor eu trago um pouco a mais e novamente, para que venhamos realçar, relembrar mais um pouquinho daquilo que nos ensina esse grande homem de Deus. Romanos 8:1, ele começa a nos ensinar acerca daquele que conheceu a Cristo, daquele crente, daquele indivíduo que já conheceu a Cristo. Ele fala que nenhuma condenação há para este que está em Cristo Jesus. Eu fiz esse recorte apenas de Romanos 10 em diante, porque ele repete aqui dizendo: esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa
do pecado. Ele está falando de um crente, de um cristão que já tem Cristo. Ele está falando de um crente, de um cristão que já recebeu este divisor de águas de sua vida. Agora veja bem, nós temos o comum contato de estar conversando com pessoas aí fora. E é muito comum ouvirmos a seguinte afirmação: eu creio em Deus. Eu creio sim na criação e não na evolução. Só que veja bem, o que Paulo diz aqui é falar de alguém que entendeu, ouviu a palavra de Deus e tomou para si essa verdade dizendo: eu creio que Cristo, que nasceu, viveu, caminhou nessa terra e morreu, sim, é o Filho de Deus. E creio que este que viveu entre nós é tão somente o Filho de Deus, que também ressuscitou por nós. É para aqueles que nasceram de novo. Ele escreve para aqueles que tiveram um encontro com Deus. Não são para aqueles que são chamados de criaturas de Deus, não. É para aqueles que estão em Cristo. Eu faço uma pergunta para ti: quantos aqui já reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Isso se dá através do novo nascimento. Lá em João 3 e 4, 3 e 5, nós vamos ter a passagem do próprio Cristo, falando acerca do novo nascimento com o sábio Nicodemos. E o sábio Nicodemos o questiona e ele diz: homem, se faz necessário nascer de novo, se faz necessário você entender que Cristo sim é o Filho de Deus vivo. Você vai lendo em João 3, o Cristo falando e discorrendo acerca e se apresentando como Filho do Deus vivo, e Nicodemos não entendendo. Mas se você, como eu, recebeu essa palavra e creu, se você, como eu, recebeu essa palavra e a tomou para si como verdade, se você, como eu, recebeu esse evangelho, ouviu acerca dessa história, e essa história entrou no teu coração e você disse: sim, eu creio, Cristo é o Filho do Deus vivo, nasceu e morreu por mim e ressuscitou para remir meus pecados, então nova criatura tu és. E você se enquadra em Romanos 8 e 10. E se Cristo está em vós, você nasceu de novo e morreu para este mundo. Quando ele fala que morremos para o pecado, quando ele fala que morremos para os desejos da carne, quando ele fala que morremos para os prazeres dessa vida, ele não diz que nos tornamos perfeitos. Ele não quer nos ensinar que nos tornamos perfeitos, não. Ele quer nos dizer que daqui para frente há algo em nós que faz habitação em nós, que se chama o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Ele habita em mim, em ti. Porque se Cristo está em vós, através dessa verdade, através dessa palavra, eu e você temos um selo. O selo é o sangue de Cristo vertido na cruz. Ele fala para aqueles que creem no Calvário. Ele fala para aqueles que creem na obra da cruz. Os 3 dias de sofrimento, a sexta-feira de sofrimento, o Calvário percorrido, as chibatadas e todo o projeto de um Deus Criador para as suas criaturas e para as suas humanidades, o projeto de resgate de um Deus para a humanidade. Aleluia! Eu e você que recebemos essa palavra como verdade, eu e você que tomamos essa verdade para nós,
temos esse selo, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paracletos, aquele que vive e habita em nós. Ele é habitação em mim, Ele é habitação em ti, através daqueles que creram, através da fé. Homens célebres que hoje lemos e são lidos, como Agostinho, como Lutero, esses homens foram regenerados, eles conheceram a Cristo e seus olhos foram descortinados, lendo Romanos, lendo essa verdade aqui, entendendo que é através da fé, aquele que crer e for batizado será aquele que crer nessa verdade. Quantos aqui possui o selo do Espírito Santo de Deus? Eu creio que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu creio na obra da cruz. Eu creio num Cristo que vive e habita em mim. Isso faz toda a diferença. Há muitos que vivem lá fora, há muitos que acreditam em um Deus, mas ainda não entenderam a obra desse Cristo, ainda não entenderam a obra do que Paulo escreve em Romanos 8:10, aqueles que estão em Cristo. Aleluia. Somos selados quando nascemos de novo. Quando estamos em Cristo, recebemos a regeneração, recebemos uma vida nova, recebemos essa aliança. A partir do versículo 11 e 12 ele escreve: e seu Espírito daquele que dos mortos ressuscitou habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. De maneiras que, irmãos, somos devedores não à carne, mas para viver segundo a carne, porque viveres agora segundo o Espírito. Queridos, a partir do momento, a primeira verdade que eu aprendo aqui é acerca dessa aliança, é acerca do nascer de novo, é acerca de ser habitação de Deus, é acerca de estar em Cristo. A segunda verdade que eu aprendo aqui a partir do versículo 13 e 14, onde ele nos ensina: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar-lhes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados por esse Espírito, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados por Espírito, esses sim são filhos de... O que ele está dizendo aqui? Você nasceu de novo, você é nova criatura. Não estás ainda em um corpo glorificado, não somos perfeitos, somos passíveis de erros sim, mas agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão lá fora ainda são guiados pelos desejos, pelas obras da carne, mas eu e você, que já conhecemos a esse Cristo, que já recebemos e hoje somos habitação desse Espírito, agora somos e devemos ser guiados por esse Espírito. Paramos aqui um pouco, veja bem, o que vemos lá fora, o que vemos lá fora, são homens e mulheres, guiados pelos seus desejos, homens e mulheres cegos, uns guiados pelas suas ganâncias, outros guiados pelas suas iras, outros guiados pelos seus vícios, outros guiados pelos seus desejos que os defraudam a cada dia. Homens e mulheres cegos, homens e mulheres sem um propósito de vida, homens e mulheres sem um caminho a seguir, homens e mulheres sem perspectiva. Muitos deles não sabem nem de onde vieram, muitos deles não sabem nem qual é o propósito de viver, muitos deles não sabem nem para onde vão. São homens e mulheres
com um profundo vazio, guiados apenas pelos desejos da carne, das quais eu e você entendemos que temos que mortificar a cada dia. Me faça lembrar aqui, inclusive, de Gálatas 5, quem sabe mais para frente a gente possa ler, Gálatas a partir do versículo 5, capítulo... A partir dos 5:25 fala dos frutos do Espírito, mas um pouco antes, no 19 ele vai falar das obras da carne. Agora veja você, se não há semelhança com aqueles que estão longe de Deus, e se essa palavra hoje te traz um alerta, entenda, precisamos ser guiados pelo Espírito, e o Espírito caminha para longe disso. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Em Gálatas 5 mesmo, o apóstolo Paulo vai nos elucidar a respeito daqueles que são guiados pelas obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, das quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometeres quaisquer dessas coisas não herdarão o reino de Deus. Querido, a palavra de Deus é a luz que ilumina o caminho, nos elucida da verdade. Quando lemos essa verdade, entendemos se eu e você estamos caminhando e nos comportando dentro de uma perspectiva de nutrir o que eu acabo de ler. Ah, pastor, eu tenho algumas iras, mas diz respeito a alguns desejos de vingança, de algumas questões familiares, de algumas questões que um dia me atingiram. Eu conheço problemas profundos na minha família, e delas trago comigo algumas coisinhas dentro do meu bolso, como cobiça, lascívia, não sei, bebedice. Queridos, os que são norteados apenas pela carne, apenas nutrem a carne. Os que são norteados, estão longe do Espírito, não possuem a percepção moral daquilo que desagrada a Deus, não possuem a percepção espiritual daquilo que desagrada a Deus. De sorte que Romanos 13:14 de Romanos 8 me ensina que aqueles que estão em Cristo sabe qual é o propósito de vida, sabe qual é a direção é estar caminhando em direção a Deus e aquilo que agrada a Deus. De sorte que não podemos estar nutrindo a carne, nem os desejos da carne, nem aquilo que nos distancia do Espírito de Deus e entristece o Espírito de Deus. Paulo está falando para mim e para você, temos sim um DNA pecaminoso, nós temos em nós, a nossa natureza é falha, fraca e frágil. Então o que temos que nutrir é a proximidade com o Espírito Santo de Deus, para mortificar os desejos da carne. É isso que faz aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia. Porque os desejos da carne são iníquos, são de ímpios,
e nos levam para a perdição eterna. Mas o Espírito de Deus, conforme o que Romanos 8, 13 e 14 nos ensina, nos dá a direção de como caminhar, ser guiados pelo Espírito Santo, aquele que é a nossa consciência, aquele que nos elucida aquilo que desagrada a Deus, aquilo que vem de encontro a Deus. Então eu e você, que estamos nutrindo o Espírito Santo de Deus, nossa habitação perto de nós, sabemos que quanto mais caminhamos em distância dessas obras que nos levam para a perdição, mais nós vamos nutrir santificação em nossa vida. A santificação é um constante preparo para um aperfeiçoar constante até o dia do Senhor em nossa vida. O maior milagre que recebemos se chama salvação. Repete comigo: salvação. Você pagou por isso? Você pagou por isso? Não, você não pagou por isso, porque é graça, favor imerecido. A salvação é dada a vós, é dada a mim, quando eu tomo para mim essa verdade. Quando o Espírito de Deus nasce em meu coração, eu recebo o perdão, através do meu arrependimento, através da minha apropriação dessa verdade, através do meu entregar da minha vida a Cristo, eu recebo salvação de graça, recebo salvação, porque é graça, favor imerecido de Deus. Agora, o caminhar com Ele, o caminhar dentro de um aperfeiçoamento dEle, se chama santificação, significa separação do mundo, separação dessas obras, separação desses caminhos. O teu comportamento não é mais um comportamento desleixado, descompromissado com os desígnios de Deus. O teu comportamento, o teu caminho é pautado nessa verdade. Este é o meu e o teu manual, esta é a minha e a tua bússola. Aqueles que estão em Cristo têm prazer neste caminho, têm deleite neste caminho, porque sabemos que o que recebemos é muito maior, se chama salvação e foi por graça. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A justificação do meu e do teu pecado veio através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. O salário do pecado Você morreu pelo seu pecado? Não. Cristo morreu por vós. Cristo morreu por vós. Dentro de um tribunal, podemos assim dizer, você é apresentado com todos os teus comportamentos errôneos, com todos os teus pecados, com todas as tuas cobiças, falhas, com todas as tuas maldades. Sabes as tuas mentiras que só tu conhece, sabes a tua falta de verdade que só tu conhece, sabe as muitas vezes que você enganou e deu por enganar, sabe as muitas vezes que você mentiu, pecou, traiu, profanou, sabe as muitas vezes que o teu coração foi ocupado por coisas maiores, prioritárias, que não foram Deus, e você idolatrou, quem sabe, a tua carreira, você idolatrou teus bens, teu dinheiro, teu poder, e isso ocupou o coração de Deus dentro da prioridade da tua vida. Isso ocupou aquele lugar que era devido de Deus em tua vida. Hoje, pela graça de Deus, creio eu que você tem Deus no centro de tua vida. Porém, você conhece suas mazelas, você conhece os seus tropeços, e o Espírito Santo de Deus o conhece muito bem. Ao listar suas culpas, ao listar seus pecados, haveria uma sentença de morte para ti.
ti. Haveria uma sentença de morte para ti, para a justificação dos teus erros. Só que daí Deus olha e diz: porém, você não pode pagar duas vezes, você não pode pagar por duas vezes a mesma pena. Existiu um que já pagou por ti, se chama Jesus Cristo. Aleluia. Isso é justificação. Você não morreu pelos seus pecados, mas não saiu barato. Houve um preço de cruz, preço de sangue. Isso é justificação. Isso veio para ti por graça. Aleluia. É o valor que precisamos dar à salvação devida aos nossos corações e às nossas vidas. E aí, adiante do capítulo 13, 14 e 15, ele vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estejais em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Ele fala no versículo 14 que somos guiados pelo Espírito. Ele fala no versículo 15 que agora você não tem mais um espírito de escravidão sobre a tua vida, um espírito de culpa sobre a tua vida, porque, como acabo de falar, você já foi justificado, você já foi justificada por aquele que morreu em seu lugar e pagou pela tua culpa, por aquele que justificou os seus erros, por aquele que justificou os seus pecados. E aí ele diz que agora você é guiado pelo Espírito para mortificar a carne, os erros da carne. Agora ele diz que você tem direção, você tem um propósito. Há muitos que vivem uma vida vazia, sem perspectiva, mas você sabe o teu propósito. O teu propósito é caminhar em direção a Deus, aperfeiçoar-se a cada dia, santificar-se a cada dia, mergulhar a cada dia nesse Deus. E ele vai dizer que agora você não tem mais a culpa, não está mais sobre ti o espírito da escravidão, porque liberto estás, porque agora há libertação, há salvação sobre a tua vida. Quem crê assim, diga um glória ao Senhor. E aí ele te chama de filho. Escute uma verdade aqui: todos são criaturas de Deus, todos somos criatura de um Criador, mas só podemos chamar filho, só pode ser chamado de filho aquele que nasceu de novo e foi eleito de Deus e incluído entre os eleitos desse Deus. Se você entende essa verdade, aplaude ao Senhor. Se você entende essa verdade, agradeça ao Senhor nessa noite, porque você pode dizer: sou filho, porque nasci de novo e fui enxertado dentro deste povo. Aleluia! Fomos enxertados nele, fomos incluídos nesse povo seleto, fomos incluídos nesse povo separado para ele, fomos incluídos nesse povo santificado, que se santifica a cada dia, como o pastor Samuel falou, até que um dia podemos chegar àquele que for fiel até o fim, para recebermos o prêmio da vida eterna. Aleluia! Sinto graça de Deus aqui. Aleluia! Louvado! Você tem o selo do Espírito Santo de Deus, é a aliança de Deus para convosco quando tu nasce de novo. Você tem um propósito de vida, você tem uma direção, você sabe para onde está indo. No versículo 13 e 14, ele te dá uma direção, ele te dá um caminho. A palavra é luz que ilumina o caminho para você caminhar. No versículo 14 e 15, ele agora te chama de filho de Deus, porque você está em Cristo, como o versículo 10 fala. Sabe o que é isso? É uma identidade. Aqui na terra me chama Abner, Cleiton, Miguel, mas lá no céu eu sou filho de Deus. Eu faço parte de um povo seleto. Eu vivo aqui, mas sei que a minha vida será como
uma poeira, um nevoeiro que passa rapidamente. Meus anos serão 70, 80 anos, logo passarei por essa vida, mas a minha essência separada para Deus estará reservada para uma eternidade, porque além da identidade de ser Abner Miguel, eu sou filho de um Deus, vivo aqui, mas já sou do céu, caminho aqui, mas já sou do céu, estou aqui, mas sou embaixador do céu aqui. Aleluia! Sinto graça de Deus. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos principalmente como nevoeiro que passaremos aqui. A eternidade é lá, o infinito é lá, o propósito está em conseguirmos até o fim sermos fiéis. Como pastor, mortificando a carne todos os dias. Como pastor, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus que nos ajuda, nos esclarece, é a nossa consciência. Porque agora também sabemos que temos uma identidade, somos filhos de Deus. Me faço lembrar da oração. O próprio Cristo ensina. Há muitos que chegam e dizem, há muitos ensinam inclusive que dizem, a criatura para falar com o seu Criador. Poderia ser uma retórica nobre, poderia ser algo extremamente clássico, erudito, eu não sei, do tipo Criador dos céus e da terra, soberano Rei, poderoso, majestoso. Não, sabe o que Jesus Cristo ensina? Ele ensina aos seus filhinhos o seguinte: quando orares, você vai orar da seguinte maneira: Pai que estás no céu. Sabe o que eu entendo aqui? Abba Pai. Abba é uma palavra em hebraico que também significa pai. É como se tivesse escrito aqui: Pai, Pai. Está dizendo, só pode chamar de pai aquele que é filho. Aleluia! Sabe o que é isso? Quantos estão em Cristo aqui? Levante a mão. Então você pode levantar as suas mãos para o céu e dizer assim: Abba Pai, nessa noite. Levante as suas mãos para o céu e diga: Abba Pai. E fale uma palavra de amor e de carinho para esse Deus. Faça uma oração carinhosa a esse Deus essa noite e diga: Pai que estais no céu, eu estou em Cristo, sou nova criatura e sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu te amo, eu te preciso, eu te adoro nesta noite. Eu te adoro, eu te louvo, eu te agradeço. Tu és o centro da minha vida, tu és a verdade em mim. Tu és o meu anseio. Hoje tu podes fazer essa oração, porque tu estás em Cristo, e aquele que está em Cristo nova criatura é. Aquele que nova criatura é tem uma identidade, é ser filho de Deus, e aquele que é filho de Deus pode falar: Papai que está no céu, Abba Pai, eu preciso falar contigo. Aleluia! Eu sinto a graça de Deus aqui. Só pode falar Abba Pai, só pode falar Papai. Eu preciso conversar convosco. Papai, como disse o nosso ministro de louvor, eu tenho que te agradecer, porque o Espírito que habita em mim, porque eu sou templo da habitação do Espírito de Deus. Ele anseia em ter contigo relacionamento. Aleluia! E
você pode chamar de pai, porque tu é filho. Entenda uma coisa: aqueles que estão lá fora perdidos, não possuem essa identidade, estão ainda tapados os seus olhos. Isso é privilégio. Quantos aqui agradecem a Deus essa noite por esse privilégio? Aplauda o Senhor. É motivo de gratidão, é motivo de euforia, é motivo de agradecimento, entender essa verdade. Aleluia, aleluia. E no versículo 16, preciso terminar, diz assim: o Espírito, o mesmo Espírito que está em vós, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma comunicação, há um contato, como diz os adolescentes, há um Wi-Fi aí, né? Há uma conexão com o céu, porque aquele que habita em ti deseja que vós alimente esse relacionamento. Isso me fala de intimidade, isso me fala de relacionamento, isso me ensina proximidade, relacionamento, intimidade. Só tem isso quem é filho, só faz isso quem é guiado pelo Espírito, só faz isso, só se comporta assim, só busca isso aquele que tem o desejo de estar longe, de caminhar segundo os desejos da carne, mas tem o desejo de caminhar em direção a Deus, se relacionar com Deus. Aquele que está em Cristo pode sim ter intimidade com Ele. Aquele que está em Cristo pode sim e deve ter intimidade com Deus, através do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é o mediador até Deus, e eu e você temos esse privilégio, eu e você temos essa conexão, eu e você temos essa ponte. O Espírito que está em ti testifica que tu estás salvo, testifica que tu possuis o gozo da salvação. Aqueles que têm perspectiva de salvação, levante a mão e adore ao Senhor. Aqueles que têm o gozo de salvação, dê um brado de aleluia, dê um brado de glória, porque esse é o maior milagre que alguém que recebeu o dom da vida pode ter. Aleluia. Versículo 16 do capítulo 8 me fala de intimidade, de relacionamento. O meu espírito testifica com o Espírito. Só para quem está salvo. Escute, eu falo para os salvos nessa noite. Se você está salvo, você sente. As labutas da vida são as mesmas. Todos sofremos desemprego, todos sofremos percalços, dificuldade financeira, conflitos familiares, todos sofremos angústias, desalentos. Nem tudo dá certo, você concorda comigo? Mas se você possui essa testificação do Espírito que está em vós, que também está nele, você possui uma paz inaudita, uma paz que te transborda. Olham para ti e veem em ti alguém diferente. Olham para ti e veem em ti um cidadão do céu que passa pelas dificuldades dessa vida com uma outra perspectiva, com outro horizonte. Chama-se salvação, gozo da vida eterna. Aleluia. Eu termino lendo o versículo 17 que diz assim: e se nós somos filhos, agora ele está falando para aqueles que são filhos, aqueles que chamam Deus de Pai. Se nós somos filhos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com eles padecemos, ou seja, muitas traduções dizem que com ele sofremos, para que com ele sejamos glorificados. Ele fala no 17 sobre a herança que eu e você temos.
chamada vida eterna. Aleluia! Só quem é salvo, só quem está em Cristo e tem o selo do Espírito Santo de Deus, só quem tem um propósito de vida aqui, que é caminhar em direção a esse Deus. Escute, só quem tem a identidade filhos de Deus, só quem pode ser chamado filhos de Deus é que tem a esperança maior que alguém pode ter nessa vida. A maior herança que alguém pode receber se chama vida eterna. Repete comigo: em Cristo Jesus. Repete comigo: em Cristo Jesus tenho vida eterna. Você é co-herdeiro de Jesus, ou seja, toda a herança do Filho, o Cristo Jesus, também é dividida contigo, também é compartilhada contigo. O céu e toda a glória que lá há, toda a glória que o meu conhecimento e o teu conhecimento jamais poderiam compreender, toda a glória que um céu está preparado para mim e para ti, será reservado para mim e para ti. Ela é aplicada a mim e a você, para os que são herdeiros de Deus. Ele me ensina em Romanos 8:17, que a herança chamada vida eterna é para os que estão em Cristo Jesus, que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem toma para si essa verdade, esteja em pé comigo. Quem tem confiança, convicção de ser filho de Deus, nessa noite, coloca a mão no teu coração, mão esquerda no teu coração, curva sua cabeça, seus olhos. Nós já vamos adorar a Deus com uma canção, mas eu te peço nessa noite, se essa palavra falou ao teu coração, que você curve sua cabeça e comece a falar com esse Deus agora. Existe em ti uma perspectiva, uma esperança que ninguém lá fora possui, a herança da vida eterna, a coroa, o tempo da eternidade separado para ti, uma coroa dada a ti. Querida igreja que me ouve nessa noite, o que eu aprendo em Romanos 8, é que quando somos enxertados em Cristo, temos uma direção, temos uma identidade e temos uma perspectiva para onde vamos. Coisa que aqueles que estão lá fora não têm, coisas que aqueles que estão lá fora não possuem. Isso me dá uma direção de como caminhar, isso me dá um propósito de vida, isso me traz uma esperança inaudita sobre aquilo que está separado, aquilo que está guardado para mim. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e comece a agradecer a esse Deus. Jamais eu e você poderíamos comprar isso. Se eu vendesse tudo que eu tenho, não compraria a herança chamada vida eterna. Se eu desse a minha vida, mesmo assim, não seria eu um justo para poder remir os meus pecados. Então é um prêmio maior. A vida eterna é algo que eu e você jamais poderíamos alcançar. Eu faço aqui uma pergunta, eu faço aqui um questionamento. Há alguém entre nós que não é evangélico, que nunca entrou em um templo, que pela primeira vez ouve essa palavra, que tem o desejo de fazer e firmar este compromisso de andar perto de Deus, de andar com esse Jesus que eu acabo de pregar, de estar mais perto desse Jesus que eu acabo de pregar? Levante a sua mão que eu quero te conhecer e orar por ti. Temos alguém entre nós que pela primeira vez ouve essa palavra e quer fazer um compromisso com esse Deus que eu acabo de pregar, quer fazer um compromisso com esse Jesus, para andar mais perto desse Jesus, que reconhece essa palavra como verdade de sua vida. Levante a sua mão, eu quero te conhecer. Se há alguém entre nós, levante a sua mão, quero orar por ti. Não,
Que Deus os abençoe. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e adore ao Senhor uma vez mais. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Temos mais alguém? Aqui tem uma senhora que recebeu essa verdade. Tem mais alguém entre nós? Tem mais alguém entre nós que quer andar mais perto desse Deus? Temos mais alguém entre nós que quer andar mais perto desse Jesus? Tem mais alguém entre nós que quer andar mais perto desse Deus? Levante a sua mão, corra aqui na frente, quero orar por ti. Aleluia. O pastor dessa igreja já vai orar por essa senhora que faz a maior decisão da sua vida. Feche os teus olhos, com a sua cabeça. Eterno Deus e soberano Pai, pelo poder da tua palavra pregada aqui nessa noite, agora, Senhor, eu ministro sobre os corações que receberam essa palavra, aos que estão aqui, Senhor, e a tua palavra revelou a consciência que estão longe de ti, aos que estão aqui, Senhor, e essa palavra pregada nesta noite revelou a consciência que estão mais perto, inclinados em nutrir os desejos da carne e do corpo, e estão longe de ti, estão fracos em ti, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra seja latente nesses corações, que a igreja que ouviu essa palavra possa ser edificada nessa noite, possa ser realçada nessa noite, possa ser, ó Pai, exortada nessa noite, em andar perto, em andar guiada pelo Espírito, para te agradar. Eu entrego, ó Pai, esta palavra a Ti, adiante esses corações, Senhor, para que a Tua igreja possa ser edificada por Ti. Precisamos, ó Pai, ser guiados por Ti e nos distanciarmos dos desejos desse mundo. Precisamos andar para Ti, em direção a Ti, para nos santificarmos a cada dia. Há algo maior que nos espera, que é a vida eterna. Que nada nesta vida, que nem o desânimo, que nem a rotina, que nenhum pecado, que nenhum desejo possa roubar aquilo que Tu nos garantiu, chamado vida eterna, chamado salvação. E que essa palavra, Senhor, venha edificar a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.